Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula a gente vai falar aí um pouquinho sobre as características do sistema capitalista. Então eu coloquei aqui os tópicos, alguns tópicos que eu vou comentar, que são algumas características desse sistema, então. Começando pela primeira ali, que é visa o lucro. O sistema capitalista, pessoal, ele visa o lucro. Então, a ideia é que se produz uma mercadoria a preço de custo, sei lá, R$100 e venda a 200, a 300 reais. Para quê? Para ter o lucro sobre aquilo. Então, essa já é uma característica do sistema capitalista. Visa o lucro, tá? A acumulação de capitais. A segunda, propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, quem é dono da propriedade, da empresa, da máquina, de tudo, tem o direito de fazer o que quiser com aquilo. Então, o governo não interfere na propriedade privada. Se eu tenho uma empresa, uma indústria, eu vou fazer ali dentro o que eu quiser. Eu vou produzir quanto eu quiser. Tá joia? Então, isso é propriedade privada dos meios de produção. O governo não interfere na minha produção. Eu produzo, dono de empresa, no caso, as empresas, produzo o que quiser, da forma que quiser. Tá joia? Livre concorrência é uma outra característica do sistema capitalista. Então, o que seria a livre concorrência? Não é o governo que define o preço da mercadoria. Quem define o preço da mercadoria são os produtores. Então, tem duas empresas, por exemplo, que produz, sei lá, um computador. A empresa X vai colocar um preço, a empresa Y vai colocar outro preço. Elas precisam concorrer entre si para conseguir ganhar o consumidor. Então, elas vão colocar o preço ali de acordo com o que elas acharem que convém para vender mais. Então, isso seria a livre concorrência, tá bom? Dei um exemplo aí para vocês. Outra característica é o jogo de mercado, procura e oferta. Então, nesse jogo de mercado, o que acontece? As empresas elas vão produzir de acordo com a demanda do mercado. Então, nem sempre aquele produto que eu estou produzindo vai ter uma demanda muito grande no mercado. E aí eu vou fazer o quê? Vou parar de produzir aquilo e vou começar a ver o que é o que o mercado está querendo, o que a população está querendo, e vou produzir aquilo que está sendo mais procurado, né? E aí, o que está sendo mais procurado, obviamente, o preço vai ser maior. Oferta e demanda. Então, conforme aumenta-se a demanda, o preço vai aumentar. Se você tem muito de um produto no mercado, ou seja, você tem muita oferta daquilo, o preço vai diminuir, tá? Então, tem esse controle aí que as empresas fazem de oferta e demanda, tá joia? É um jogo de mercado. Sociedade dividida em classes, os capitalistas e o proletariado. Os capitalistas, basicamente, seriam os donos das propriedades privadas, de produção, os donos das empresas, e o proletariado é aquela pessoa que vende o seu tempo, vende a sua força de trabalho em troca de um salário. O proletariado somos nós, meros trabalhadores, tá bom? Então, esse sistema ele é dividido aí nessas duas classes, capitalistas e proletariado. Outra característica é o neoliberalismo. O neoliberalismo determina que o Estado intervenha o mínimo possível nos meios de produção, tá? Então, as empresas, as indústrias, elas têm uma autonomia do meio de produção, tá? Elas fazem, mais ou menos, vamos dizer assim, o que elas querem. Todos esses tópicos aí que eu expliquei para cima, para vocês. Então, o governo, ele intervém pouco nessa questão da produção, tá? Diferente de a gente for pensar, por exemplo, antigamente, quando o Brasil era governado por um rei. O rei mandava em tudo, mandava e desmandava em tudo, né? Então, o Estado, ele era mais presente, ele mandava e desmandava. Com o liberalismo, não. Com o liberalismo ou neoliberalismo, o Estado intervém menos nos meios de produção, tá bom? As empresas são mais livres. Trabalho assalariado, definido pelo mercado. Então, o trabalho assalariado é o trabalhador receber o seu salário, de acordo com o que ele fez. E aí, por que é definido pelo mercado? Porque, de acordo com as suas aptidões, você vai receber mais ou menos. Se você tem aptidões que poucas pessoas têm, a empresa que te contratar vai te pagar um salário muito bom. Por quê? Porque você é uma raridade no mercado. Agora, se você é um trabalhador comum, vamos dizer assim, você vai receber o salário mínimo, que é o que foi convencionado aí pelo mercado. É o mínimo que você vai receber, tá? Então, por isso as pessoas têm se aperfeiçoado cada dia mais
para conseguir ser diferenciado no mercado e conseguir salários melhores, tá bom? E uma outra característica do sistema capitalista são as crises cíclicas. O que são crises cíclicas? Existem momentos, galera, que o capitalismo ele sofre uma crise. O que seria a crise? Aquele momento em que começa a ter desemprego, que a inflação está muito alta, que o consumo diminui, tá? Então são crises. A inflação aumenta, o que acontece? Os juros aumentam, os preços aumentam, a população para de consumir, a indústria diminui, né, a sua produção, porque a população parou de consumir. Com a diminuição da produção, a indústria manda pessoas embora, tem o desemprego e por aí vai. Então é aquele momento de crise no sistema, tá? Que depois acaba melhorando, são cíclicos. Existem momentos no sistema capitalista que há um crescimento no mercado e uma recessão, tá? Então a economia cresce, tá tudo maravilhoso, todo mundo empregado, todo mundo comprando, de repente tem uma recessão. Tá? Que é onde diminui-se a produção, começa o desemprego, aumenta a taxa de juros e tudo mais. Então essa crise é muito comum no sistema capitalista, faz parte do sistema capitalista, tá joia? Então crises cíclicas também é uma característica desse sistema. Galera, eu coloquei só algumas, igual eu falei com vocês, tá? Existem outras, mas eu espero que essas vocês tenham entendido, essas características do sistema capitalista, beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários para mim que eu tento responder. Um beijo para vocês e até a próxima aula!